Gustavo, Sua Excelência participa apenas de 8 processos na pauta. Então, eu vou começar chamando os processos em que há impedimento do desembargador Nonato, que a composição a Câmara é composta por mim, pelo desembargador Bartolomeu e pelo desembargador Gustavo. Bom, esses processos são os seguintes: o 16, 37, 21, 20, 32 e 33 da pauta eletrônica. Nesses processos não há pedido de sustentação oral e também não há divergência, considerando que Vossa Excelência acompanha o relator, né, desembargador? Então, eu penso que eu fico autorizado, então, a proclamar o resultado desses processos. O 16 da pauta eletrônica, o resultado é o seguinte: a unanimidade de votos deu provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. O 37, que é embargo de declaração, a unanimidade de votos acolheu-se o recurso de embargo de declaração na apelação nos termos do voto do relator. O 21, que é a apelação civil da minha relatoria, deu-se provimento ao recurso de apelação, à unanimidade nos termos do voto do relator. O 20, da pauta eletrônica, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 32, da pauta eletrônica, que também é a hipótese de impedimento do desembargador Nonato, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. E o 33, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Esses eram os processos em que havia participação do desembargador Gustavo, em razão do meu impedimento. Tem mais 2 processos que Vossa Excelência foi convocado. Acontece que, em razão do meu impedimento, o desembargador Nonato indica a retirada do 36 da pauta. E, além disso, e aqui é um comunicado que faça a assistência, que o desembargador Nonato Braide indica a retirada de pauta dos processos 25, 27 e 31 da pauta eletrônica, além do 36. Esse 27 havia pedido de sustentação oral. Portanto, por consequência lógica, não haverá, porque Sua Excelência então pede o 27, todos eles. Então, o 25, 27, 31 e 36 fica expressamente adiado para a próxima sessão. Bom, eu vou passar então a presidência da Câmara ao eminente desembargador Nonato Braide, que chamará o processo 39 da pauta eletrônica, que eu não participo em razão do meu impedimento. Esse é um processo que envolve a CAMP e, portanto, eu momentaneamente estou impedido de participar. Desembargador Nonato. Então, senhor presidente, eu chamo ao julgamento a apelação civil número 0002405, dígito 79, 2017. Apelante Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco Camp, apelado Silvana Maria da Silva Pontes. Tem sustentação oral. O senhor representa quem? A Camp. Por favor, Vossa Senhoria decline nome e número do OAB e pode começar a sua sustentação oral. Fica dispensado o relatório. Tudo bem? Ok. Pois não. Bom, meu nome é Matheus Costa Pereira, OAB 24972. Falo o nome da apelante, Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco, CAMP. Então, excelentíssimo senhor relator e presidente, desembargador Nonato, excelentíssimos desembargadores vogais, ilustríssima representante do Ministério Público, eu serei o mais breve possível. É uma apelação civil contra uma sentença que obrigou a Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco a custear um exame chamado de painel NGS.
que envolve basicamente o que se chama de sequenciamento de nova geração. Isso no contexto de uma causa fixando o dever de cobertura da Caixa de Assistência dos Magistrados no tocante ao transtorno do espectro autista. E a sentença, ela também condenou a Caixa de Assistência dos Magistrados por danos morais, sob o argumento de que teria havido uma recusa ilegítima, injustificada nesse dever de cobertura. Bem, em todas as oportunidades que nós temos em julgamentos da Caixa de Assistência dos Magistrados, eu tenho cuidado de fazer sustentação oral e eu sempre chamo a atenção à circunstância de que a Caixa, a CAMP, ela é um plano de saúde de autogestão. Ela é um plano de saúde de autogestão, conseguintemente, gerida, administrada pelos próprios segurados e que não tem por objetivo primário, que não tem por finalidade primordial o lucro. Basicamente, nós temos uma alternativa a esse mercado de plano de saúde, que é um mercado que, do ponto de vista histórico, substancialmente vem decrescendo o número de planos de saúde. E aí, nesse sentido, quando nós temos um esforço de uma classe, no caso da magistratura pernambucana, no sentido de instituir um plano de saúde, os segurados, os associados do plano, eles se reúnem, resolvem estabelecer regras, eles votam o próprio estatuto do plano de saúde. E, dentre essas regras, eles estabelecem a vedação ao dever de cobertura ou, eventualmente, restrições à cobertura do plano de saúde. Me parece que não se tratando de uma pura e simples situação de um contrato de adesão, me parece que essas regras, elas vinculam, até em primeira ordem, elas vinculam os segurados desse plano. Eu faço questão de começar com essa argumentação porque a sentença ela envereda no sentido de que haveria uma relação consumerista. O STJ, tudo bem, ele não tinha um entendimento sumulado até pouco tempo atrás, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor, o regime consumerista, ele é inaplicável aos planos de saúde de autogestão. E a razão é simples, como eu coloquei há pouco, nós não temos rigorosamente aí uma adesão. Se as regras foram construídas pelos próprios segurados, não há propriamente uma adesão, muito pelo contrário, é uma vinculação autônoma. Os próprios envolvidos é que instituíram essas regras, essa vinculação. De modo que, quando a CAMP ela se recusa a cumprir, a fornecer cobertura para determinados requerimentos, o que a CAMP está fazendo, na verdade, a partir de sua gestão, é basicamente cumprir o próprio estatuto. É o que consta do estatuto. E, nesse sentido, quaisquer diretorias que estiverem à frente da CAMP, elas naturalmente devem respeito ao estatuto. Então, haveria alguma ilegalidade se, ao revés, a diretoria, qualquer diretoria que fosse da CAMP, ela dissesse, não, vamos cumprir, vamos fornecer essa cobertura, muito embora esteja à margem do estatuto. Haveria aí sim um ilícito e, eventualmente, uma discriminação em favor de um determinado segurado. Eu faço apenas aqui um esclarecimento. O ato questionado neste procedimento não diz respeito à atual diretoria. Pelo contrário, é um procedimento judicial que já se alonga há algum tempo. Então, a recusa da CAMP no custeio deste exame, painel NGS, ela é uma recusa legítima, devidamente motivada no seu estatuto. Para além disso, o rol da ANS, desde o momento em que essa ação ela foi distribuída, o rol da ANS não contemplava ou não contempla esse tipo de exame. Claro que aqui a gente cai numa discussão sobre a natureza do rol da ANS e, obviamente, que eu estou ciente do entendimento firmado pela segunda sessão, a partir do julgamento de embargos de divergência da relatoria do ministro Salomão. Só que, quando o STJ, a partir da segunda sessão civil, fixou esse precedente, e que é um precedente vinculativo, a gente está falando do órgão no âmbito do STJ que tem a última matéria,
né, no âmbito do direito privado, o STJ ele fixou critérios para que a taxatividade do rol pudesse ser mitigada. Então, à época, estabeleceu-se que o rol ele tinha uma taxatividade mitigada, mas que, entre outros critérios, para efeito de flexibilização do rol, haveria necessidade de comprovação de que o exame ou, eventualmente, o tratamento ele está baseado na medicina, ele está calcado na medicina baseada em evidências, quando não é o caso. A aparecer, né, do NATJUS exatamente no sentido oposto, dizendo que a metodologia por trás dessas discussões sobre sequenciamento genético no âmbito de tratamentos de câncer, não é o caso, mas no âmbito também do espectro autista, ela ainda carece de embasamento científico. Então, já caminhando para o final, o objetivo da apelação, naturalmente, é a reforma integral da sentença, no sentido de ser reconhecida o exercício regular do direito por parte da Caixa de Assistência dos Magistrados, ao cumprir o seu respectivo estatuto, ao cumprir, portanto, a lei que trata dos planos de saúde, afinal de contas, existe um diálogo aqui entre o estatuto e a lei, ao cumprir também as determinações da ANS. E, para além disso, seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seja ainda rejeitada a pretensão à indenização por danos morais. Vejam que todas as vezes que eu venho sustentar perante este órgão ou perante, eventualmente, outros órgãos, em matéria da Caixa de Assistência dos Magistrados, a minha preocupação nunca é apenas o caso específico que está sendo analisado. A preocupação é o efeito em cadeia que determinados entendimentos, que determinadas orientações jurisprudenciais, elas podem acarretar nos planos de saúde no médio e no longo prazo. Eu comecei a minha fala aludindo ao fato de que, e aqui é uma estatística, né, nos últimos 20 anos, houve um decréscimo substancial no número de planos de saúde. Claro, eu não estou querendo dizer que todos os planos de saúde que existiam à época eram planos saudáveis, eram planos que agiam dentro da legalidade e assim sucessivamente. Mas o fato é que, ano após ano, esse número ele vem decrescendo. Então, o fato de que nós temos um plano fechado, né, cujos segurados são magistrados e respectivos parentes, e que nós devemos, portanto, velar para que esse plano ele possa ter a sua saúde financeira e possa ter a sua perenidade assegurada. Então, ainda que Vossas Excelências entendessem que é o caso da cobertura, que seja afastado o dano moral. A gente não pode acreditar, penso eu, né, com devida vênia, que toda vez que a CAMP ela se recusa a uma cobertura, que isso por si só configuraria dano moral, porque esse é um raciocínio próprio a uma relação de consumo. Então, agradeço a atenção de Vossas Excelências e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado pela sua sustentação oral. Meu voto foi lançado, ele se encontra em duas laudas, frente e verso, e os senhores padres já tiveram acesso ao voto. E aqui eu digo que o cerne da questão é que só limita-se a perquirir se a parte segurada faz jus ao custeio da realização do exame denominado painel NGS para prognóstico de paciente autista, se a negativa do plano de saúde enseja indenização por danos morais. Emerge da documentação coligida no bojo dos autos que o segurado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessitando realizar o exame genético painel NGS para melhor aconselhamento genético e acompanhamento clínico do paciente, ora apelado, conforme laudo médico, o qual foi negado pela operadora apelante por ausência de cobertura contratual e legal, já que não possui previsão no rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória da ANS.
Mais à frente, eu digo que não cabe negar cobertura ao procedimento mais adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado diante da prescrição médica condizente ao seu quadro clínico, não podendo se imiscuir no tipo de medicação, tratamento é melhor aplicável, ou quanto esta é princípio função do médico assistente responsável pela orientação terapêutica. No mesmo sentido, é um entendimento firmado por esta Casa de Justiça, conforme arestos diante ementados. Então, eu transcrevo aqui várias decisões da Corte Estadual, dizendo que é ilegal, abusiva a recusa do plano de saúde em custear o exame requerido, uma vez que compete ao especialista responsável por acompanhar o paciente e não ao plano de saúde eleger qual o tratamento necessário e adequado à sua cura, melhora e sobrevivência. Negar tal cobertura fere o princípio da boa-fé e de encontro à própria finalidade do contrato. E, ao final, com todas essas argumentações contidas no voto, eu voto no sentido de negar provimento ao reclamo, mantendo o quanto indenizatório no valor de R$ 7.000, considerando que a recusa ao exame requisitado pelo médico assistente foi negado pela operadora, e isso por si só gera efeitos psicológicos e intranquilidade ao paciente. Então, é o meu voto, senhor presidente, de negar provimento ao recurso. Eu vou tomar o voto do desembargador Bartolomeu, desembargador Gustavo. Presidente, eu li o voto e é dessa mesma forma que eu venho decidindo na quinta Câmara e, portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, o resultado do julgamento é de negar provimento ao recurso. Mais algum? Não tem. Então, eu vou retomar a presidência da sessão, indicando ao desembargador Gustavo que não há mais processo com a participação de Vossa Excelência. Vossa Excelência, se quiser continuar nos brindando com a sua presença, fica à vontade. Se não... Presidente, eu gostaria muito, mas eu tenho muitos outros afazeres e eu peço licença para me retirar. Muito bem. Então, eu vou dar continuidade à sessão, tentando contribuir com a racionalidade da sessão e com a assistência. A pedido de sustentação oral, no 5 da pauta eletrônica, que é a apelação 47995, disto 11, que é um processo da minha relatoria, em que há pedido de sustentação oral da Toyolex Veículos e da Toyota do Brasil. Só há pedido de sustentação oral dos apelados. No caso, a Toyolex e a Toyota do Brasil. E há um consenso da turma no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. O que eu imagino, então, que a senhora dispense sustentação oral. O que me autoriza, então, a proclamar o resultado, que esse é o 5 da pauta eletrônica, cujo resultado a ser proclamado é o seguinte: por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Na sequência, há um pedido de sustentação oral no 13. Vontade, desembargador Gustavo. A pedido de sustentação oral no 13 da pauta eletrônica, que é a apelação 1808, disto 89, que é um processo da minha relatoria, em que há pedido de sustentação oral da doutora Stefane Lucas, representando o apelado, no caso, o Banco Itaú. Há também um consenso, no sentido, a unanimidade de negar provimento ao recurso de apelação. Então, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator.
Também há um pedido de sustentação oral no 15 da pauta eletrônica, que é a apelação 3589, dígito 65, processo da minha relatoria, em que há pedido de sustentação oral do recorrido, na hipótese CB, DERB, Recife DERB Restaurante. Há também um consenso já formado no sentido de negar provimento à unanimidade do recurso de apelação, o que me faz compreender que Vossa Senhoria dispensa a sustentação e, portanto, eu fico autorizado a proclamar o resultado nos seguintes termos. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso de apelação. O 26 da pauta eletrônica, que é o agravo do instrumento 3673, dígito 50, da minha relatoria, há um pedido de sustentação oral da doutora Renê Patriota, representando o espólio de José Ricardo, também, doutora Renê, aqui há um consenso no sentido de a unanimidade negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, o que me faz compreender que Vossa Senhoria vai dispensar a sustentação oral e, portanto, o resultado a ser proclamado é o seguinte: negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Na sequência, eu chamo a julgamento o processo 17 da pauta eletrônica, que é um agravo de instrumento da relatoria que é o agravo de instrumento 12.041.14, da relatoria do desembargador Nonato Braide, em que há pedido de sustentação oral da agravante na hipótese ANEEL Energia, e também pelo agravado Dantas e Leite Limitada. Eu, antes de facultar a palavra, eu indagaria ao eminente relator se é a hipótese de sustentação oral, porque numa leitura apressada da posição de Vossa Excelência, nós estamos em sede de agravo de instrumento, em que a decisão impugnada não é uma decisão de tutela antecipada de mérito. É uma decisão que envolve a negativa de uma produção de prova, me parece, me prova. Então, da Vossa Excelência, se é a hipótese de Vossa Excelência. Então, a princípio, não cabe sustentação oral, nos termos do Código de Processo. Desembargador Bartolomeu. Não há pedido de tutela, nem deferimento de tutela Não. cautelar. Nem... Então, eu... Seria uma matéria mais subjacente. Eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência para me proclamar o resultado no seguinte termo: negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, deixando consignado que a hipótese não era de sustentação oral. Pedir a compreensão de Vossa Excelência. Na sequência, eu vou chamar o 3 da pauta eletrônica, que é a apelação 34.336, dígito 89, é um processo da minha relatoria, em que são partes Pedro Alexandre Rabelo e outro, e na parte contrária, Guarani, Siderurgia e Mineração. Há pedido de sustentação oral de ambas as partes. Então, começamos a ouvir o representante do apelante. Obrigado, senhor presidente. O senhor se identifica, nome OAB, para efeito de registro na... Claro, meu nome é Cláudio de Sena Salles, OAB PE 49507,
Eu estou defendendo as razões dos apelantes, o senhor Pedro Alexandre e a sua esposa, a Renata. Muito boa tarde novamente, senhor presidente. Cumprimento a todos da sessão, a sua pessoa que também está na posição de relator. Rapidamente, com a missão de cumprir com fidelidade o tempo regimental me concedido, eu passo a imediatamente tecer breves considerações acerca do recurso de apelação, ressaltando que seu objetivo é a reforma integral da sentença. A sentença, eminente desembargador relator, proferida nos embargos do terceiro, oposto pelos meus constituintes, desconsiderou a inexistência de qualquer registro de penhora na matrícula. E, a partir daí, já passou a presumir a má-fé dos adquirentes, tão somente porque eles haviam dispensado, no ato de escrituração, a certidão de inexistência de feitos executivos anteriores. Isso em nome da primeira vendedora do imóvel, que, na verdade, nessa compra e venda, houve uma venda intermediária, que foi com quem foi travado efetivamente o negócio pelos meus constituintes, ora apelante, e o fundamento da sentença para reconhecer a fraude foi tão somente a inexistência de distribuição, da certidão de distribuição de feitos executivos em nome dos anteriores vendedores. Como a gente bem sabe, Excelência, o STJ ele tem um entendimento sumulado sobre o tema, que reza, e aí eu abro aspas para citar rapidamente: o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesse caso, como não havia isso em controvérsia nos autos, nenhum registro de penhora ou de averbação anterior na matrícula do imóvel, a gente só pode passar a discutir efetivamente se está caracterizada a má-fé. E o cerne da questão aí colocada é verificar se é possível presumir a má-fé tão somente pela inexistência de certidão de feitos executivos em desfavor dos anteriores da então vendedora. Nesse ponto, senhor desembargador relator, eu faço questão até de transcrever, citar especificamente a sentença, porque ela me parece, permissa vênia, contraditória, que ela cita expressamente o seguinte, adotando uma conclusão que não faz aso ao que foi colocado. Sobre os apelantes, abre a sentença já dizendo: apesar de não estar comprovada a sua intenção deliberada de fraude ou de simulação ao adquirir o imóvel de Alessandra, que foi a vendedora intermediária, também com compra e venda, também com promessa de compra e venda, também com escritura pública registrada no IGI. Ou seja, a sentença, ao passo que reconhece a boa-fé dos embargantes, ao final julga improcedente ao embargo terceiro. Isso no primeiro trecho, porque no segundo trecho a sentença também continua assim. Abre aspas. Concluo que, embora não tenha intuito deliberado dos embargantes ora apelantes em adquirir o imóvel de má-fé, ou seja, aí continua o arrazoado para mostrar que a mera inexistência na hora de escrituração dos feitos executivos seria suficiente para presumir a má-fé. Excelência, estamos falando aqui de terceiros adquirentes que verificaram o imóvel em 2 oportunidades com certidão de interior da matrícula, a prova de pagamento do preço. A mim, me parece que tudo ocorreu às claras, como diz a legislação. Só depois de registrada essa compra e venda, como eu disse, tudo escriturado no cartório de imóveis, depois de 1 mês, veio a decisão no sentido de bloquear a matrícula com essa aparência de fraude. O que aconteceu, Excelência, permissa vênia mais uma vez, é que a sentença tomou como partido aquilo que era a ótica da executada nos atos de execução. E, nesse caso, o que se está em discussão no embargo de terceiro é a boa-fé do embargante que adquiriu o imóvel naquela situação. Então, a partir daí, para a gente presumir que a simples inexistência de uma certidão que, como a gente vai ver em seguida, sequer daria conta da existência dessa execução em si, não me parece suficiente para presumir a má-fé dos terceiros adquirentes. O que acontece ainda, Excelência, que é importantíssimo destacar,
é que essa execução, no primeiro momento, foi proposta em face da AIP Empreendimentos, pré-maldade, peço perdão. E dentro dessa execução, houve um incidente de desconsideração de personalidade jurídica que atingiu a senhora Rosa Maria. No entanto, como se tratava de um processo físico, Excelência, a Secretaria não cuidou, de a época de distribuir esse incidente, que na verdade foi processado nos próprios autos, não foi nenhum incidente, de anotar na capa do processo, efetivamente, o nome da sócia atingida pelo IDPJ. De modo que, mesmo que, se os meus constituintes, os apelantes, procedessem com a obtenção dessa certidão, não sairia efetivamente essa execução em si, porque simplesmente não foi anotado. Isso, inclusive, está decidido nos autos, a alienação ocorreu em 2018, e essa anotação na capa só veio em 2019, ou seja, mesmo que a gente considerasse isso como um indício de má-fé, essa prova, efetivamente, essa anotação na execução não estava presente naquele momento. Então, Excelência, só lembrando a cadeia dominial que aconteceu efetivamente, inclusive a gente fez uso, por meio do artigo 435 do CPC, de utilizar uma prova já no momento de recebida a apelação, porque realmente a gente teve acesso a essa promessa de compra e venda que foi firmada entre a Rosa Maria e a senhora Alessandra, que foi quem os meus constituintes adquiriram esse imóvel. Essa promessa de compra e venda ela foi firmada em 2015, embora não tenha sido registrada. Então, o que é que meus constituintes fizeram na hora de comprar o imóvel? Pegaram a certidão de interteor, viram lá que não existia qualquer ônus. Firmaram a promessa de compra e venda com a senhora Alessandra. Essa promessa de compra e venda havia uma obrigação condicional dela promover primeiro o registro da escrituração do imóvel para ela, para só depois, efetivamente, passar para os apelantes. E assim ocorreu. O bem foi escriturado primeiro em nome da Alessandra, depois passou para a senhora, para os apelantes, e um mês depois veio na matrícula a averbação do bloqueio, tirado justamente dessa execução que sequer o nome dela aparecia. Então, Excelência, o meu pedido, já encaminhando para o final, é para o provimento da apelação, no sentido de afastar a má-fé considerada na sentença dos apelantes para reformá-lo integralmente. Muito obrigado. Eu que agradeço em meu nome e em nome do colegiado a contribuição que Vossa Senhoria traz ao julgamento. Bom, na sequência, nós vamos ouvir a sustentação oral da apelada. Primeiramente, boa tarde a todos, senhor presidente, relator e os demais componentes da primeira Câmara. Eu vou iniciar essa sustentação oral falando um pouco aí do contexto antes de chegar nesse ponto em que estamos. Era uma execução de título extrajudicial e nessa execução, após o meu cliente, que era o credor exequente, percorrer toda a ordem de gradação legal e não encontrando bens da empresa, nós procedemos com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da senhora Rosa Maria Vanderlei Ferraz de Abreu. A senhora Rosa Maria Vanderlei Ferraz de Abreu, por sua vez, devidamente citada no ano de 2017, o processo era de 2015, ela deixou transcorrer em Albis essa oportunidade que ela teve de poder formar o contrator. E aí, ato seguinte, foi-se iniciado os procedimentos de busca de bens, investigação de bens da executada. Então, inicialmente, foi feito uma tentativa de bloqueio das contas, através do antigo sistema Bacenjude, até que nós, no Infojude, obtivemos a informação de que existia um imóvel declarado no imposto de renda do ano calendário 2017-18 em nome dela.
Logo que isso foi feito, nós investigamos a titularidade e, coincidentemente, foi feito dois registros consecutivos, logo após a citação dela. Então, primeiro a senhora Rosa Maria Vanderlei Ferreira de Abreu, ciente de que existia um procedimento que desconsiderava a personalidade jurídica dela, vendeu para a senhora Alessandra e que, ato seguinte, alienou para os orapelantes, o senhor Pedro e a senhora... senhor Pedro e senhora Renata. Então, excelências, de fato, no ato da alienação, como o apelante bem mencionou aqui, existia um contrato de gaveta, um contrato particular, firmado entre a senhora Alessandra e a executada, a pessoa que estava sendo objeto da desconsideração da personalidade jurídica, e não foi trazida aos autos. E esse me parecia o cordão umbilical aí, que ligaria a alienação imediata do imóvel numa data anterior à da execução. Mas não foi feito. Durante todo o processo de embargo do terceiro, os embargantes tiveram a condição de trazer esse elemento aos autos e assim não o trouxeram. Na verdade, lavraram duas escrituras públicas e um cartório do interior, dois atos seguidos, o que levantou suspeitas. E com essas informações nós obtivemos o bloqueio da matrícula para evitar que fossem feitas sucessivas transferências a fim de dificultar a satisfação da dívida. É um processo que tramita desde o ano de 2015 e que, coincidentemente, após a descoberta desse bem, foi procedido essas duas alienações seguidas. E, de fato, em todas as duas alienações, os adquirentes dispensaram as certidões de distribuição de feitos. Mas, na verdade, os adquirentes, ao proceder com a sua comumente chamada due diligence, uma auditoria que compra um imóvel de 1.250.000, comumente faz esse tipo de operação de investigação, não cuidou de analisar os processos em que as partes que estavam ali, ainda como proprietárias, porque a Alessandra, que foi quem vendeu, quem alienou para o cliente da apelante, ela ainda não era proprietária. Quem era proprietária era a Rosa Maria, ora executada. Então, excelência, por mais que exista o entendimento simulado do STJ de que a fraude à execução precisa do registro da existência dessa ação, a averbação peremptória na matrícula, isso é para exclusivamente dar efeito a rega omnes contra terceiros e, a partir dali, se presume fraude à execução. O que não é o caso, porque existia aqui uma demanda capaz de reduzir o credor, o devedor à insolvência. E é esse o caso que estamos falando aqui. Então, eu peço a vênia para transcrever uma ordem cronológica dos atos que foram praticados nesse processo. Então, em 22 de novembro de 2017, após o esgotamento das diligências, a ação foi redirecionada à execução para Rosa Maria Vanderlei Ferreira de Abreu. Após a citação, não foi feita nenhuma manifestação. E foi feita, em seguida, em 6 de junho de 2018, uma busca dos ativos financeiros, Bacen Júlio. Pouco depois disso, em 6 de agosto, 2 meses depois, Rosa Maria Vanderlei Ferreira de Abreu e seu esposo, eles assinaram com a Alessandra um compromisso particular de compra e venda. Em seguida, em 18 de setembro, foi quebrado o sigilo fiscal e nessa pesquisa foi obtida a informação de que, no ano de 2017, ou seja, a operação foi realizada em 2018, no ano calendário do Imposto de Renda de 2017, que se declara no início de 2018, o imóvel ainda estava no acervo patrimonial da senhora Rosa Maria. Então, se ela alienou em 2015, por que ela ainda passou 2 anos declarando o imposto dela, aquele imóvel? Então,
13 de agosto de 2018, foi lavrada a primeira escritura pública da senhora Alessandra. E aí nós noticiamos nos autos da execução. O juiz entendeu por bem bloquear a matrícula, fazendo surgir aí essa insatisfação do ora apelante em razão dos embargos terceiros, que foram acertadamente julgados improcedentes. Porque, mais uma vez, houve a dispensa das certidões e, na época, já existia em desfavor do apelante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, são essas as razões de manutenção da sentença. Tá? E, mais uma vez, repise-se. A vendedora no ato em que foi feita a investigação no registro imobiliário ainda era a executável. Então, não foi só porque houve a dispensa das certidões que o processo foi julgado dessa forma, mas o contexto, a ordem cronológica que deu a entender que se concluiu que o adquirente, ao fazer essa compra do imóvel de valor vultoso, não se cercou dos meios adequados, tá? Não fez a sua due diligence, não fez a sua auditoria suficiente para evitar que estivéssemos aqui. Então, dessas razões, solicito, nós pugnamos aí pela manutenção da sentença. Eu agradeço igualmente a contribuição de Vossa Senhoria que traz ao julgamento e vou me permitir fazer um registro de ordem pessoal, desembargador Nonato, desembargador Bartolomeu. A presença de Vossa Senhoria na tribuna me faz ter a percepção clara de que o tempo passa e passa muito rápido. Eu não conheço Vossa Senhoria, né, mas conheço sua esposa e vi nascer, para mim parece que foi ontem que eu vi a sua esposa nascendo, filha do meu melhor amigo de infância. Bom, feito esse registro, eu vou então passar a contextualizar o meu voto, porque de fato a questão merece uma ponderação do colegiado. Bom, como ficou extremamente bem claro a partir da sustentação oral, na origem é uma ação de execução da Guarani contra a empresa AIP Pré-Moldados. Portanto, na origem é uma ação de execução. No curso da execução, foi desconsiderada a personalidade jurídica da executada na hipótese AIP Pré-Moldados. Para quê? Para sujeitar a execução à sócia, de nome Rosa Maria. Uma vez desconsiderada a personalidade jurídica e, portanto, sujeitando a sócia Rosa Maria à execução, foi feita, então, a penhora deste imóvel que está em conflito. Em razão desta penhora deste imóvel, veio os embargos de terceiro, e é este processo, essa apelação que nós estamos julgando. Então, qual é o ponto? Embargo de terceiro apresentados por o senhor Pedro Alexandre e a senhora Renata Souza. Então, portanto, qual é a controvérsia que a gente precisa enfrentar? É se a alienação do imóvel feita pela senhora Rosa Maria, sócia da executada, a alienação feita ao senhor Pedro Alexandre e à senhora Renata, se configura fraude à execução. Esse é o ponto. Quais são... Meu voto está expresso, está escrito do conhecimento de Vossa Excelência, mas me parece importante eu pontuar algumas questões que me parecem relevantes. A primeira
é que a personalidade jurídica foi desconsiderada em 22/11/2017. Me parece que a decisão é de novembro de 2017. A citação da sócia, promovida a desconsideração, foi feita em fevereiro de 2018. Decisão 2017, a citação em 2018. A alienação do bem da senhora Rosa, que é a sócia, a senhora Alessandra, que é a primeira adquirente do imóvel, que em seguida passou para o senhor Pedro e senhora Renata. Esta primeira alienação, ela se deu pela via da promessa de compra e venda em segundo documento nos autos, em 13 de outubro de 2015. Em 13 de outubro. Essa cronologia é importante. A decisão é de 2017, a citação da sócia é em 2018, a alienação pela via da promessa de compra e venda, não pela via do registro. Ela ocorreu em 13 de outubro de 2015, em que a senhora Rosa Maria, sócia, e seu esposo, ela repassa esse imóvel para a senhora Alessandra. E faz isso, segundo a promessa, mediante pagamento de 2 parcelas, de 625 mil cada uma. Tudo bem. Aqui a primeira ponderação que faço de ordem jurídica. Que na minha manifestação de voto, eu estou me vinculando ao regime jurídico de 1973, do Código de 73, e não ao Código de Processo de 2015. E aqui me parece uma diferença importante. A fraude à execução, que era imputada por força da desconsideração da pessoa jurídica, segundo a jurisprudência construída pelo STJ, só se caracterizava a partir de que o sócio era citado depois da desconsideração, ou em razão da desconsideração. O sócio era citado. O Código de Processo Civil me parece que alterou o regime. Agora, a fraude pode ficar configurada a partir da citação da própria pessoa jurídica. Uma vez a pessoa jurídica citada, ela pode, então, a partir daí, havendo a desconsideração da personalidade, pode-se caracterizar a fraude. No regime anterior, exigia a citação do próprio sócio. Considerando que essa discussão aqui ocorreu, essa alienação ocorreu em 2015, pouco antes da entrada em vigor do Código, eu estou me vinculando, embora não tenha lá muita relevância para o caso, estou me vinculando ao regime anterior, que exigia a citação da sócia. Essa citação se deu em 2018, quando a alienação, segundo a promessa de compra e venda, ela ocorreu em 2015. Essa é a primeira ponderação que eu faria. Outro ponto que me parece relevante, pelo menos para a minha convicção, como premissa, é que o fato do registro ter ocorrido em 13 de agosto de 2018, isso não tem relevância para a configuração da fraude. Por quê? Porque a promessa de compra e venda, e eu fui olhar, ela foi feita a um reconhecimento de firma. Pode dizer, se esse reconhecimento de firma não retrata a realidade, é preciso que se aprofunde. Mas o reconhecimento da firma na promessa, pelo cartório, é anterior à citação. Não é concomitante a 2015, é em 2017. Mas, de qualquer maneira, é anterior à citação da senhora Rosa na desconsideração da personalidade jurídica. Então, resumidamente, quais são as premissas do meu voto? A má-fé não se presume. Pode ter, no mundo da realidade, pode ter. Mas eu não encontrei prova nos autos.
Veja, a má-fé, penso eu, a má-fé, a gente não pode suspeitar da má-fé. Eu tenho que ter um grau de verossimilhança, de certeza da má-fé. Isso é um princípio mais ou menos universal de que a má-fé não se presume. Pode ter, pode. Caberia ao credor, na verdade, demonstrar que havia e eu não encontrei nos autos, alguma relação entre a senhora Alessandra, que é a primeira adquirente, com a senhora Rosa, e alguma relação do senhor Pedro e a senhora Renata com a senhora Alessandra e com a senhora Rosa Maria. A minha linha de raciocínio está formada, vamos dizer assim, nos elementos objetivos que eu encontrei nos autos. Cabe embargo de terceiro para proteger o direito adquirente, ainda que não tenha sido registrado a compra e venda. Está expresso na súmula antiga do STJ, no sentido de que é admissível a posição de embargo de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda. Resumidamente, desembargador Nonato e desembargador Bartolomeu, eu estou votando na compreensão diferente do juiz, que o juiz entendeu que havia presunção de má-fé. Por quê? Porque a parte, quando comprou, ela não teve a cautela de ir de obter certidão de que havia uma ação judicial entre as partes e não obteve certidão no próprio cartório. Só que a linha de raciocínio que estou desenvolvendo, partindo da premissa de que essa promessa de compra e venda não é forjada, partindo da premissa de compra e venda de que o cartório opôs ali o seu registro com seriedade, essa circunstância já não passa a ter tanta relevância. Por quê? Porque, eu vou, resumidamente, por que é que eu estou entendendo que não há prova da fraude? A assinatura da promessa de compra e venda, com firma reconhecida em cartório, precedeu a inclusão da alienante, no caso a Rosa, no polo passivo da execução. Ela foi citada em 2018 e ela foi citada em fevereiro de 2018 e a venda foi em 2015 e o reconhecimento da firma pelo cartório, que eu estou dando credibilidade, estou dando fé pública, foi em 2017. Segundo, não havia na época registro de penhora ou de qualquer ato constritivo incidente sobre o imóvel. A essa época até então não tinha. Isso só veio surgir em 2018. Não tramitava a tempo da negociação e pagamento do preço. Mais uma vez, segundo a promessa de compra e venda, que eu estou emprestando credibilidade, emprestando fé pública. Não havia qualquer ação civil envolvendo a alienante, a senhora Rosa, sócia da empresa AIP. Por quê? Porque essa desconsideração, essa inserção dela no polo passivo se deu em 2018. E quando essa alienação se deu em 2015. A certidão lavrada pelo oficial do registro de imóvel, dando conta de que o imóvel se encontrava ao tempo dessa transação livre e desembaraçado. Enfim, em base de hipoteca legal ou convencional, de ações, etc, etc. Então, com base nisso, e reafirmando a premissa maior, pelo menos na minha concepção, é de que a má-fé eu não posso presumir, eu tenho que ter verossimilhança, eu tenho que ter um grau de certeza e não uma mera, digamos assim, desconfiança, envolvimento. Então, nesse contexto, desembargador Nonato, desembargador Bartolomeu, eu estou votando no sentido de dar provimento à apelação, pedindo, obviamente, venha ao doutor Arthur, pela minha posição diferente da posição que Vossa Excelência defende. Só queria deixar registrado a dúvida dele. Essa promessa, ela só foi trazida aos autos após a apresentação da apelação, quando a parte que agora está apelando subestabeleceu para um escritório, ou seja, uma promessa anterior que não foi trazida aos autos à época, que nós nos manifestamos efetivamente, que não era um documento novo. No ato da interposição da apelação, ela não tinha sido
Eu Prazer, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, desembargador Nonato. Senhor presidente, antigamente o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica sob a vigência do Código de 1973 era nos autos do processo, né? Hoje, o Código de Processo Civil determina que sejam autos apartados, mas ao que eu me lembre, se fazia nos autos do processo. Ou estou enganado quanto a isso? Não, foi feito inclusive nos autos do processo. Nos Esse autos processo do é um processo. Considerando que o incidente se deu nos autos do processo, não havia registro na distribuição de qualquer promoção de ação contra a vendedora do imóvel. Existia o registro na distribuição de uma execução contra a empresa, mas a empresa não era proprietária do imóvel. Considerando isso, não existia também um crédito anterior contra a pessoa física. Para que se estabeleça a fraude, tem que haver um crédito anterior contra o devedor. E o crédito anterior era contra a pessoa jurídica. O crédito só passou a existir contra a pessoa física quando ela foi inserida no polo passivo da execução. Aí ela passou a ser devedora na execução. Considerando ainda que não importa a má-fé do vendedor, o que importa, o que o direito protege, é a boa-fé do adquirente. Então, a parte que quer anular a venda, ela tem que comprovar que o adquirente agiu de má-fé, para que se estabeleça o concílio fraudulento. Sem esse conhecimento de ambos, vendedor e comprador, não existe fraude. Só existe fraude quando ambos estão com a mesma intenção de fraudar a execução. Agora, se o vendedor e devedor quer fraudar a execução ou quer se livrar da penhora de um bem pertencente a ele, vende, e o comprador age de boa fé e desconhece as intenções do comprador, não há que se considerar fraude. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência nos termos que Vossa Excelência declinou no momento. Então, eu vou pedir a compreensão à defesa para, então, proclamar o resultado nos seguintes termos. A unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Obrigado pela contribuição de vossas senhorias. Muito bem. Então, na sequência, eu vou chamar o processo 14 da pauta eletrônica, que é o agravo de instrumento 275-74, da relatoria do eminente desembargador Nonato Braide, em que há pedido de sustentação oral. Vou pegar aqui só a relação. Da doutora Isabela Maria Dantas Diniz, na hipótese representando a agravante. Vossa Senhoria pode se identificar, nome é OAB para efeito de registro e, em seguida, fazer uso da palavra por 15 minutos. Excelência. Haverá, me parece que é tutela antecipada. Tutela antecipada. Pagador Nonato. Alex, Vossa Senhoria. O registro do tempo. Tá, vamos começar. Primeiramente, boa tarde, excelentíssimos desembargadores, da primeira Câmara Civil e aos demais presentes nessa sessão. Me chamo Isabela Maria Dantas Diniz, sou advogada inscrita na OBPS sob o número 52257 e represento a parte agravante, o senhor Caio Vicina Salles Cruz. Bom, o presente agravo de instrumento, ele busca a confirmação da tutela de urgência recursal em virtude do indeferimento do pedido liminar do agravante na origem. Nesse caso, o agravante, um jovem de 26 anos, é acompanhado por médico psiquiatra há cerca de 30 meses, em razão do seu histórico pregresso de impulsividade e depressão. Apesar da melhora em seu estado de saúde,
o agravante sofreu gravíssima queda em seu quadro psiquiátrico, em virtude do uso de opioides. E isso ensejou uma internação de emergência no Hospital de Ávila durante 7 dias. Como o Hospital de Ávila, que integra a rede credenciada da AMIL, hora agravada, não dispunha de atendimento psiquiátrico, a alta hospitalar foi emitida por um clínico geral, sob firme orientação de busca de um psiquiatra na rede credenciada, em outra unidade, né? Diante disso, o agravante, com auxílio dos seus pais, buscou a rede credenciada para saber em qual local, em qual hospital havia atendimento psiquiátrico. No entanto, veio a surpresa. Não há hospital ou clínica na rede credenciada com atendimento de profissional na área de psiquiatria e com perfil de dependência química, e especialmente de forma integral, né? Ou seja, 24 horas. A prova da inexistência dessa rede credenciada, inclusive, veio da própria gravada, vez que os hospitais, né, que integram a lista, eles não dispõem desse atendimento. Diante da urgência do estado de saúde do agravante, considerando, inclusive, o risco de morte ocasionado por eventual overdose ou suicídio, bem como da deficitária rede credenciada, o agravante foi submetido à internação de urgência por seus pais no Instituto Heide para um tratamento durante 15 dias. No entanto, essa internação supera muito as condições financeiras dos familiares. Acontece, contudo, que, muito embora a decisão agravada ela tenha registrado a situação grave vivenciada pelo agravante, o pedido de tutela de urgência foi indeferido sobre a única razão, a única justificativa, de que não houve comprovação pelo agravante de que inexiste rede credenciada com atendimento de psiquiatria. Ao assim fazer, permissa vênia, o juiz de origem desconsiderou o conjunto probatório que consta nos autos, conjunto este, inclusive, acostado pela própria agravada, a exemplo dos e-mails e lista de redes credenciadas, demonstrando que inexiste local apto a tratar o o atendimento psiquiátrico do agravante nesse caso. Não há na região metropolitana do Recife, nenhuma clínica especializada que integre a rede credenciada da agravada e que tenha atendimento psiquiátrico com perfil de dependência química. Foi nesse sentido, inclusive, que o desembargador plantonista, ao receber o pedido de tutela de urgência recursal, apreciar o pedido de tutela de urgência recursal do agravante, assim registrou, abre aspas, os hospitais relacionados apenas possuem procedimento de clínica médica e não indicação de internação psiquiátrica com perfil em dependência química. Desta feita, considerando a situação de emergência configurada, que nesse caso há tanto a situação de emergência quanto a inexistência de rede credenciada, pugna o agravante pela confirmação da tutela de urgência recursal, assegurando assim a manutenção da sua internação custeada pela agravada. Agradeço, em nome do colegiado, a sua intervenção e passo então a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, a situação já foi muito bem explanada na sustentação oral. E eu digo aqui no meu voto que foi lançado, já com acesso aos eminentes pares, que embora a operadora do plano de saúde tenha respondido a e-mail pela existência de estabelecimento em sua rede credenciada para tratamento do agravante em análise sumária, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos estampados no laudo médico que prescreveu a internação em clínica psiquiátrica, na medida em que o documento encartado a este recurso dá conta de que os hospitais relacionados apenas possuem procedimento de clínica médica e não a indicação de internação psiquiátrica com perfil de dependência química, foi o que a senhora leu agora com a decisão do desembargador. Entretanto, eu entendo que deve ser reformada a decisão agravada, em parte. Isto porque o relatório médico é apto a demonstrar a gravidade do quadro clínico do agravante, que representa risco à sua própria vida e a de terceiros. O juiz indeferiu, não é isso? Além disso, o laudo é expresso em mencionar que o recorrente necessita de cuidados contínuos sem previsão de alta.
tanto assim que a notícia de que ele se encontra internado desde o dia 21 de agosto de 2023, junto ao Instituto Raid, arcando com os custos integrais até então. Importante ressaltar neste contexto que a agravada não apresentou insurgência quanto à cobertura do tratamento peiteado, mas que haveria cobertura para tratamento realizado em clínica de sua rede credenciada. Sobre o tema, cumpre registrar que a Lei 9656, que trata dos planos de assistência à saúde, prevê a possibilidade de reembolso nos limites das obrigações contratuais, em hipótese de urgência ou emergência, quando não possível a utilização dos serviços na rede credenciada. E aqui eu cito alguma jurisprudência e digo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, mesmo em não se tratando de caso de urgência e emergência, o beneficiário que optar pela realização de tratamento médico em nosocômio não credenciado de sua livre escolha tem direito à cobertura das despesas efetuadas de acordo com os valores de tabela praticados pela operadora do plano de saúde, em observância aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social. No caso, é evidente que o autor foi internado em situação de urgência, buscando seus familiares rapidamente à operadora, a fim de realizar o tratamento em clínica credenciada sem obter resposta satisfatória da requerida. É possível presumir que a manutenção do autor em estabelecimento de rede não credenciada deu-se em razão da inércia da operadora em apresentar clínicas aptas a dar continuidade do tratamento. Aí eu reconheço que ele deve ser mantido na clínica, sob tratamento, mas eu reconheço também que existe uma cláusula de coparticipação que determina que depois dos 30 dias de internação se deve cada parte responder por 50% do valor da internação. E eu digo aqui que, conforme a jurisprudência que eu vou ler agora, nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor a razão máxima de 50% do valor das despesas nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Eu estou poupando a senhora de ler todo o voto, estou salteando, mas, no fim, senhor presidente, eu voto pelo provimento parcial do reclamo para que seja mantida a internação do recorrente fora da rede credenciada, mas com custeio integral apenas para os primeiros 30 dias. Após tal período, deve-se cumprir a previsão contratual de coparticipação prevista no contrato. Bem, em discussão, o desembargador Bartolomeu acompanha. Eu também acompanho e proclamo, então, o resultado. A unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Bom, na sequência, vou chamar o 27. O 27 foi retirado de pauta. Significa dizer que não tem mais processo, então. Não. Não tem mais. Presidente, os demais estão com interpretação oral, eu estou acompanhando o relator em tudo. Se Vossa Excelência puder chamar por lista, não, eu agradeço, porque eu tenho um compromisso às 16 horas. Não, vou chamar em lista agora. O 23 da pauta. Há uma divergência aqui. Na dona Natícia, você consegue ajustar aqui. No 23 da pauta, tem um processo da relatoria de Vossa Excelência.
eu estou divergindo só com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, devido pela parte autora. Veja, Vossa Excelência. Se quiser deixar isso para expandido, a gente pode. A base de cálculo dos honorários advocatícios, devido pela parte autora. Que foi quando. Que as duas recorreram. Houve sucumbência recíproca. Mas é recíproco. Só que, como está no voto de Vossa Excelência, ou da sentença, melhor dizendo, está incidindo 10% sobre o valor do pedido de dano moral que foi julgado improcedente. Veja, Vossa Excelência. Haja Gil? Então, Vossa Excelência tirou, então vou acompanhar. Não. Mas, ó, deixa eu ver aqui. Tem recurso de ambas as partes, não é isso? Veja, ao fim e ao cabo, Vossa Excelência está votando pelo improvimento dos apelos. E a autora, ela teve procedência parcial do pedido, não apenas não quanto dano moral, não é isso? Deixa eu ver aqui na sentença. Rapidamente, deixa eu ver a sentença aqui, o que ela diz. A sentença. Dentro do exposto, com a interpretação contrária. A sentença condenou a sucumbência recíproca e fixou um percentual sobre todo o valor. Aqui a sentença. O jogo parcialmente procedente de pedidos autorais nos termos dos dispositivos normativos, a parte demandada reembolsar os valores integrais pagos pela autora, decotado o valor eventualmente já reembolsado. A parte demandada ao reembolso de metade dos custos processuais adiantados, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, um percentual de 10%, sobre o valor da condenação. Mas tá vendo? Não é sobre o valor da condenação, efetivamente. É só sobre o valor do dano moral afastado. Eu estou me baseando no relatório de Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que há recurso da parte autora em que ela se insurge contra a incidência do dano moral sobre toda a condenação, quando deveria incidir somente em relação ao valor do dano moral que foi julgado improcedente. Então, vamos lá. O juiz ele condenou em 10% ambas as partes ao pagamento de honorário de advogado de prestação de 10% sobre o valor da condenação. O que a parte autora está pedindo na apelação é que a parte dela, que ela perdeu, vamos dizer assim, esse 10% incida não sobre o valor total da condenação, mas somente quanto ao valor do dano moral que foi julgado improcedente. Né? Eu acho que houve um erro aqui. E tem pedido expresso no relatório de Vossa Excelência diz isso. Então, eu posso tirar de pauta, senhor presidente, para corrigir. Eu acho que está um erro realmente muito... Então, o 23 fica retirado de pauta.
31 foi tirado de volta. Expressamente. Eu vou anunciar só os processos que faltam julgar. E dizer que estão todos julgados conforme. Fica para a próxima sessão. É isso. Então, falta um. Só aliado. Um. Você quer que eu vá dizendo, né? Então, vou chamar, tá. Então, o 1 da pauta eletrônica negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto relator. O 2 deu-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Qual é o próximo? O 4, a unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 6 da pauta eletrônica negou-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Negou-se provimento. O 6. Negou-se provimento. Negou-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento. Confirmar. Não pode ser negou parcial, né? Então, negou provimento ao... O 6, negou provimento ao recurso. Termo do voto do relator. 7. Acolheu-se o recurso de embargo de declaração na apelação nos termos do voto do relator. 8. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. O 9, o desembargador Nonato retirou de pauta. Né, desembargador? O 9, Vossa Excelência está tirando de pauta. Tem uma indicação do gabinete, eu acho. 9. O 10. A unanimidade negou-se provimento ao recurso de apelação. O 11. Rejeitou-se o recurso de embargo de declaração na apelação. O 12. Negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 18, agravo de instrumento, deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. 19, negou-se provimento ao recurso de apelação. 20, deu-se... Foi? 22 da pauta eletrônica, deu-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. A unanimidade não se conheceu do apelo e, na parte conhecida, deu-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Foi agora? O 28, deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. O 29, deu-se provimento ao recurso de apelação. 30, a unanimidade negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. 34, não se conheceu do recurso de apelação do autor e negou-se provimento ao recurso de apelação da parte ré. O 35, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 36, deu-se... Já foi? 38, que embargo de declaração, foram rejeitados à unanimidade ambos os embargos de declaração na apelação nos termos do voto do relator. 40, negou-se provimento ao recurso de agravo interno na reclamação nos termos do voto do relator. Bom, com isso, então, a gente encerra a sessão. De maneira que está encerrada, eu agradeço a participação de todos, especialmente o desembargador Bartolomeu. Obrigado, presidente. Peço licença para me retirar.